Obrigada. Bom dia a todas. Todas, é um prazer estar de novo aqui com vocês. Todas bem alimentadas, descansadas, lavadas, né, na piscina de ontem. Que show ontem. Quem entrou na piscina ontem? Guerreiras ou as Sharks? Guerreiras, guerreiras. Muito bom. É muito bom estar aqui nesse lugar que foi separado para nós desde a eternidade, né? Deus realmente reservou esse lugar que é abençoado, que transforma tantas vidas, tantos lares, né? E nós estamos aqui hoje para entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Feche os seus olhos agora. Nós não vamos orar, não. Queria só lembrar, pode abrir o olho, pode abrir o olho. Queria só lembrar que aqui é um workshop, tá? Então, você pode levantar a mão, você pode interagir. Não é um estudo, pode contar uma piada, alguma coisa de vocês, tá? Mas só levanta a mão e a gente vai conversar, ok? Então, vamos fechar os olhos. Eu queria que você pensasse no que encanta você quando você abre a palavra de Deus. O que te encanta? Deixa você assim com o espírito leve. O que encanta você? Quem já pensou? Pode falar? Como? As promessas, que já foram cumpridas, que vão ser cumpridas ainda. A grandeza. Isso. Sabedoria. Começo ao fim, né? Sabedoria. Pode falar. Fidelidade. Fidelidade, atributo incondicional. Ele insiste em nos amar, né? Ele não desiste da gente. O que mais? É viva, não é? A palavra de Deus é viva. Às vezes eu falo, nossa, eu nunca tinha lido esse versículo. Já tinha lido, mas ela é viva. Misericórdia, misericórdia. O que mais? Amparo. Nossa, Deus é meu amparo, não é? Como? Paz, que excede todo entendimento. A paz. Poderíamos ficar aqui o dia todo, a manhã toda, mas tem almoço daqui a pouco, né? Que a gente não tomou muito café, né? Então a gente precisa do almoço. Mas a palavra de Deus realmente nos encanta. E muitas vezes nós falamos que a palavra de Deus é suficiente para nós. Falamos, entendemos, mas muitas vezes não vivemos a suficiência das Escrituras. Só ela me basta. E muitas vezes eu quero acrescentar alguma coisa. E o mundo sempre vai nos dar conselhos. Sempre vai ter conselhos. Está todo mundo enxergando bem ali? Tranquilo? Tá. Sempre tem conselheiros ou conselhos, principalmente hoje na nossa vida digital, né? Você vai lá no Google, no Instagram, sempre tem bons conselhos. E aí a palavra do Senhor deixa de ser suficiente para nós. Eu vou ler alguns aqui, ver se você se identifica com algum conselho aqui. Não desista nunca, você é jovem, terá épocas difíceis pela frente. Não desista, nunca. Sempre escute as pessoas, você vai aprender muito mais ouvindo os outros do que falando o que você já sabe. Viaje, ó, esse conselho aqui é bom, hein, amigas? Olha lá, olha lá. Viaje e conheça o máximo que você puder desse mundo. Tire cochilos todos os dias. Quem tem filho pequeno aqui? É fácil tirar cochilo todos os dias? Não, então esse conselho não está bom não, né? O humor é uma força de vida, uma maneira de sobreviver às dificuldades. Leve tudo no bom humor. Diante de um luto, né? Você ter bom humor é difícil. Eu não me importo qual é a sua paixão. Pode ser colecionar tampinhas de garrafa, mas se você fizer isso com paixão, você está vivo. Não seja obcecado por acumular coisas materiais. Lembre-se, você não sabe quando vai passar para o andar de cima e você pode não levar nada com você.
A dor é um mistério, e se divertir é a melhor maneira de esquecer dela. Diante da dor, você se divertir é complicado. Se você é positivo, você pode superar tudo. Quando você pensa negativamente, você está colocando veneno em seu copo. Apenas sorria. Dizem que o riso é o melhor remédio que existe. Semana passada, a Veja trouxe uma reportagem justamente sobre isso. Como esse aspecto da psicologia está caindo por terra. Porque ele sempre dizia que você... Alguém leu essa matéria na Veja, não? Que você tem que ser positivo. Você leu, né? Tem que ser positivo, levar tudo com um sorriso, encarar os problemas assim. E eles perceberam que isso não dá certo. E a gente pode perceber e ter certeza que a palavra do Senhor, ela é inexorável. Ela não muda nunca. O conselho dado pela palavra de Deus é para sempre. Não é de época. Não cai em desuso. Não cai em desuso. Um dia você vai perceber que passou muito tempo se preocupando com nada. Quando que esse dia vai chegar, que eu não sei, né? Um dia. Esse é ótimo. Não leve a vida tão a sério. Como não? Então, muitas vezes, a palavra do Senhor, a Escritura, não é suficiente. E a nossa mente, o nosso coração, vai atrás desses conselhos. É uma amiga, alguém que falou, olha, já fiz isso, deu certo. E por muitas vezes a gente é enganado. Quem gosta aqui de receber pessoas e cozinhar, fazer aquele prato gostoso? Quem gosta? Eu amo, amo, amo. O que você faz de bom? O que você faz de bom? Estrogonofe, lasanha, o que mais? Eu já estou escolhendo onde eu vou almoçar. No próxima vez. Lá no fundo. Pernil assado. Meu marido ama pernil assado. Qual é o seu endereço? Peraí que eu não escutei lá do fundo. Na Bahia. Nossa, adoro a Bahia. Ótimo. Agora nós, como boas donas de casa que gostam de receber pessoas, quando eu vou fazer uma lasanha para receber, aquela travessa, sabe aquela travessa? De lasanha. Aí eu falo assim, ai, mas eu vou servir só lasanha, não é? Quem ia fazer lasanha aqui? O que você faz ali na lasanha? Tá vendo? Eu vou fazer uma lasanha, uma salada, uma batata palha, blá. Peraí, a lasanha não era suficiente? Não era nutritiva, saborosa? E a nossa tendência é essa. A palavra do Senhor é suficiente. Não precisa de saladinha e nem de arroz. Ela é nutritiva, ela é agradável, saborosa. Mas eu sempre quero acrescentar uma saladinha, uma batata palha, não é? É assim. O verdadeiro discípulo do reino é a pessoa que, além de ouvir o rei, faz do seu ensino o alicerce, e essa palavra que eu quero que você deixe na sua mente, alicerce, sobre o qual constrói a sua vida. O verdadeiro discípulo do reino é a pessoa que, além de ouvir, faz o que o rei manda. Nós não estamos habituadas à monarquia, né? A nossa é uma democracia, né? Mas na monarquia, e nós já estudamos muito na história secular e na Bíblia, reis, crônicas, o rei tinha poder de mandar matar, de salvar, de casar com aquela, de não casar com aquela, de mandar matar a mulher para casar de novo, não é? O que o rei determinava é lei. Eu não tenho opção. Eu vou ver se o rei tem razão, não, e vou seguir. Se você passou pela cruz de Cristo, se você entendeu o sacrifício de Jesus, se você é uma nova criatura, você é um discípulo de Jesus, e Ele reina sobre a sua vida. E nós não temos escolha de decidir se vamos obedecer ou não o que Ele manda. Se nós somos verdadeiros discípulos. Por quê? Num dia, lá em Mateus, todo mundo que começa a estudar a Bíblia, né, começa por onde? Mateus. E aí dá assim, né? A primeira folha é o quê? A genealogia. Você fala, meu Deus,
Como é chato estudar a Bíblia, tem tanto nome, tanto nome. Por que que começa o Evangelho de Mateus? Porque ele vai falar quem é Jesus. Quem é Jesus? Em Mateus 1, eu coloquei os versículos aqui. Aliás, Rose, muito obrigada, minha secretária assistente, que preparou, me ajudou bastante. E Jessé gerou a Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Primeiro rei foi Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. Então ele está falando agora do quê? Da genealogia, da descendência do rei. E quem vem lá na descendência? E Jacó gerou José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Um dia, hora, mês e ano, na terra, nasceu o rei. O rei que dividiu a humanidade entre salvos e não salvos, os que vão crer e os que não vão crer. Por isso que Mateus começa dizendo que Jesus é o rei, e se nós somos discípulos, nós temos que ouvir e fazer o que o nosso rei fala. Obediência. Para nós é tão difícil obedecer, não é? Às vezes a gente critica os nossos filhos, nossa, como assim é difícil de obedecer, e nós, né? Obedecer o nosso rei. Ai, que coisa linda. Está dando para ver aí, não? Quem conhece esse cidadão? Jesus, ninguém nesse Palavra da Vida conhece esse homem. Olha, caiu de novo essa... Conhece Andrea Fanti? Ou Luca Argentino? Pode procurar aí. Pode procurar e pode ser a sua próxima série da Amazon Prime. Uma série maravilhosa. Ninguém assistiu? Não? Nem você, Ede? Nada? Fabiola? A Fabiola está aí? Não? Doc, uma nova vida. Pode registrar aí junto com os versículos que você está anotando. Doc, uma nova vida. Não é spoiler, é o começo da série. Esse é um médico muito famoso e ele dirige um hospital em Madrid, eu sei que é na Espanha. E ele é um médico de referência, ele é um excelente cirurgião, que em determinado momento ele perde um paciente e o pai desse paciente entra no hospital e dá um tiro na cabeça dele. Dá um tiro na cabeça dele. Ele não morre, mas ele perde a memória dos últimos 12 anos da vida dele. Pensa nos seus últimos 12 anos. Pensou? Quem que casou nos últimos 12 anos? Quem teve filhos nos últimos 12 anos? Quem foi avó nos últimos 12 anos? Quem se converteu nos últimos 12 anos? Ai, que coisa gostosa. Ele perdeu essa memória. Só que nesses últimos 12 anos, ele se tornou um homem soberbo, que era muito exigente com seus estagiários, maltratava os funcionários, assim maltratava, né? De exigir muito. Se separou da mulher que ele era apaixonado por ela. A filha se tornou drogada, o filho morreu num acidente provocado por ele. Só que o que ele lembrava, amigas, era dos últimos 12 anos. Que ele era um homem casado, feliz com a mulher, as crianças eram pequenas, tinham 5, 7 anos, e ele era um médico em ascensão. Um ótimo profissional. Mas esses últimos 12 anos, para eles não existiu. Não estou fazendo propaganda da Amazon, não. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós encontramos com o Senhor, nos convertemos, começamos a nossa caminhada cristã. E num determinado momento, a gente leva um tiro ou alguma coisa acontece na nossa vida que a gente começa a se esquecer do Senhor. Lembra que a Ana falou, acho que no primeiro dia, que nós vamos nos distanciando de Deus. Não Ele distanciando de nós. E nós vamos nos distanciando pouco a pouco e vamos nos esquecendo do Senhor. Não somos as primeiras a fazer isso. Quem fez isso, que a gente conhece muito bem, que a gente toda vez que lê, né? Nossa, mas como o povo de Deus fez isso? Como Deus, né? E a nossa tendência como homem, né? Aqui como mulher, é nos esquecermos também do Senhor. Primeiro, Deus adverte o povo. Ele fala, tenham cuidado. Sabe quando você fala para o seu filho?
vai sair. Cuidado, cuidado. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos, que hoje ordeno. Então, aqui tem uma advertência de Deus. Decreto, aliança, tudo que Deus é. Porque a nossa tendência é o esquecimento. É o esquecimento. Aí depois, em Juízes, ele já fala. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Quantas vezes nós tiramos Deus do centro da nossa vida, colocamos o nosso coração, as nossas vontades, as nossas escolhas, e elas se tornam ídolos para nós. O meu marido, o meu filho, o meu emprego, a minha aparência, culto ao corpo, tudo isso é muito mais importante do que a minha vida devocional, do meu relacionamento com Deus. E isso vai acontecendo devagarzinho, homeopaticamente. Homeopaticamente. E aí aqui eles já se esqueceram, porque vocês se esqueceram de Deus, o seu o quê? Salvador. Lembra do nosso encontro com Deus? Lembra da carta de Apocalipse que fala, volte ao seu primeiro amor. A Bíblia está cheia de advertência, porque Deus sabe como nós somos fáceis de esquecer seus mandamentos, seus decretos. E aqui, esse versículo é muito interessante. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Olha para o lado aí, vê as suas amigas, vê as suas joias. Seus colares, seus brincos. Alguém esqueceu? Eu esqueci meu crachá e a minha Bíblia, mas eu não esqueci as minhas joias. Não é? Está todo mundo arrumadinho, não está? Então ele fala assim, será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Hoje em dia está muito assim, comum os noivos casarem-se numa fazenda, né? Longe da casa, e aí a noiva vai passar a noite ali, a família toda vai para lá. Agora imagina a noiva começa a se arrumar, cabeleireiro, maquiador, babá. E aí quando ela vai pegar o brinquinho de pérola que a avó deu, né? O colarzinho que a avó deu, ou a mãe deu, esqueceu em casa. Isso não acontece. Mas, contudo, entretanto, todavia, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Dias sem fim. Vai deixando. Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou fazer meu devocional. Hoje eu não vou no grupo de discipulado. Estudar a Bíblia num grupo durante a semana é cansativo, não é? E aí passa um dia, 2, de repente você já se esqueceu do Senhor. E o texto que eu queria que nós colocasse a nossa atenção agora é em Mateus 7. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Algumas versões falam que foi grande a sua ruína, né? A sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque as ensinavam com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. É uma passagem bem conhecida, não é? Alguém não tinha ouvido ainda essa passagem? Eu tenho aqui uma Bíblia muito bonitinha, patrocínio Escola Mackenzie. Quem quer ganhar essa Bíblia? Lá, quem tem? Quem tem? Quem quer ganhar essa Bíblia? Se você quer ganhar essa Bíblia, você vai ter que vir aqui na frente, cantar essa musiquinha com gestos. Quem conhece? Ela corre, corre, corre. Pronto, já temos uma. Olha, tem várias versões, hein? Vamos ver qual versão você conhece. Pode subir. Não, no microfone, então não ganha a Bíblia. Minha voz está rouca. Então, melhor ainda. Mas como é que eu vou fazer gesto?
Eu seguro para você. Ó, respira, respira. Vamos lá. Peraí que eu tô tremendo. Respira. Olha para alguém. Olha lá, olha lá. Mas é porque eu não tô cantando, aí não vai sair nada. Vai lá. Eu te ajudo. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar. A segunda parte. É que minha voz não vai. A rocha é o lugar de construir o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Palmas. Aê! Isso porque a voz não estava boa, hein? Imagina se tivesse boa. Muito obrigada. Mas é uma passagem que muitas vezes só se torna uma canção para nós. E tem princípios tão importantes para nós aqui, que ele fala que ouve e pratica. E eu não posso deixar de citar o Tiago, que ele fala, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Muitas vezes eu engano as pessoas, né? Mas o meu coração me engana. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo. Olha quantas vezes a Bíblia fala de esquecimento. Vocês já tinham notado isso? Como nós somos pessoas esquecidas. O que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. Será feliz. Aí ele vai falar do prudente. Nesse trecho de Mateus, ele vai falar do prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha. É um terreno pedregoso. É um terreno difícil de construir. Não é imediato. Você tem que cavar, tirar pedra. E é para o futuro, não é para já. É um trabalho duro. Muito preparo, mas resiste aos ventos e às inundações e fica firme. Quem tem filho pequeno aqui, sabe como é fácil falar, querido, vai assistir Netflix, Disney Plus, fica lá, fica 5 horas lá. Fica lá tranquilo. Não é muito mais fácil do que você sentar, ler, jogar, brincar com ele, né? Porque a tendência da criança é essa. Muitas coisas na nossa vida nós precisamos trabalhar duro, porque aqui a casa é a minha vida. E a rocha aqui, quem é? Quem é? Jesus. A minha vida tem que ser construída nesse alicerce difícil. A vida é difícil. A vida que Deus quer que nós vivamos é difícil. Mas ela fica firme. Fica firme. Como o caminho é muito mais fácil quando eu não quero fazer as coisas certas. Não é verdade? É muito mais rápido. E ele chama agora o insensato, que tem o terreno do engano. O terreno do engano. Já está nivelado, não tem rocha, não precisa de preparo, pronto para receber a construção. Nós temos uma boa arquiteta aqui. Você já construiu alguma casa na areia, Fabiola? Não. Na praia? Quem sabe você pode construir a minha lá na praia, né? No céu. Tem como colocar alicerce na areia, Fabiola? Muito difícil. Porque a areia é traiçoeira. O caminho fácil, rápido, do insensato é traiçoeiro. Aparentemente, pode ser muito tranquilo. Ah, é tão fácil. Mas ele não resiste ao quê? À chuva, aos ventos e às inundações. Eu coloquei uma definiçãozinha assim para a gente entender, porque falar chuva, vento, essas coisas, o que seria isso na nossa vida? Né? A chuva seriam aflições temporais, que vêm, aqui em Caldas tem muito isso, né? No verão, aquela chuva, brrr, passa. E na nossa vida também. Algumas circunstâncias chegam de repente na nossa vida que você fala, meu Deus, aí passa.
A chuva seria doenças, morte, desemprego, divórcio, filhos desobedientes, dificuldades financeiras, pandemia, luto, estresse. Quem já passou por alguma chuva aqui? Que está aqui. Você está na chuva? Para se molhar? Que bom. Que bom. Que Deus te fortaleça. Fortaleça. Rios que transbordam são sofrimentos causados por homens. Traições. Amadas, como é difícil passarmos por uma traição. Pode ser do nosso marido, namorado, noivo, amiga, sócio, filho. Que sofrimento. Vamos conseguir permanecer firmes se a nossa casa for construída na areia? Brigas. Nossa, um lar que está debaixo de brigas. Guerras. Nós estamos passando por uma guerra agora, a gente percebe quantas destruições a guerra traz. A gente não consegue olhar para aquele país, para a Ucrânia e ver como aquela pessoa vai voltar a viver aquelas ruínas, escombros que estão ali. Como que vai, né, reerguer a vida? E muitas vezes nós estamos numa guerra e falamos, meu Deus, como eu vou reerguer a minha vida diante de tudo isso? Roubos, intrigas, assassinatos. Quando alguém fala alguma coisa de você, aquelas intrigas que vão correndo, sabe? Nossa, eu não gosto muito da sua roupa, sabe, Vanessa? Assim, o seu jeito de vestir é muito sem graça. Não sei. Aí eu vou falando para a Rose vai falando para a Fabíola fala para a Denise, e de repente todo mundo olha para a Vanessa daquele jeito assim, né? São intrigas, coisas causadas pelo homem. Ventos são tentações, desejos. Quem já foi ao shopping e já viu uma vitrine muito feia, que você fala, ai, que coisa horrorosa? Não é difícil? As vitrines são o quê? Lindas, maravilhosas, para você poder olhar e comprar. Seu desejo. Lembra da Eva? A cobiça do quê? Dos olhos, os nossos olhos, né? Os nossos impulsos. Os nossos impulsos. Olha, amanhã eu vou começar a fazer regime, ok? Todo mundo tem que ser. É alface sem tempero. Nem azeitinho eu vou colocar. Ai, mas terça-feira eu já acabei com o regime, porque eu fui na casa dela e comi aquela lasanha. Pronto. É o impulso, é aquilo que vai chegando na minha vida. Eu vou gastar mais do que eu posso, eu vou me dedicar mais à minha beleza, eu vou comprar muitas roupas, eu vou fazer curso, eu vou deixar minha família de lado, aquele impulso de cuidar de mim, né? E isso vai acontecer. Provocações, seduções. Muitas vezes a gente acha que isso só faz parte do ambiente masculino, né? Mas você se arruma, sai de casa, encontra um amigo e fala, nossa, Denise, que cabelo bonito. Aí você fala, nossa, o Adilson nem ligou para o meu cabelo, né? Aí começa. Aí você sai para tomar um café com aquele amigo, e aí você é seduzida pelo engano. São as tentações, foge igual José, né? Sai para fora, maldade. Gente, o mundo é muito mal, é muito mal. Nós temos que estar atentos a essas maldades. Porque, queridas, as tempestades chegam na nossa vida. Não tem como não passar por elas. São chuvas, são ventos, rios que transbordam. Você percebe que vem de cima, inundações vêm de baixo, o vento vem de lado, não é? Vai atingir a nossa vida em todos os aspectos. Não tem como fugir. Você só tem que estar alicerçado onde? Na rocha. Porque se for na areia, a nossa casa vai realmente desabar. Vai desabar. Tempestades que chegam em nossa vida. Eu passei pelo luto em 2011. Eu era casada com o meu primeiro marido. E ele era pastor, missionário, um homem maravilhoso. Em 5 dias ele morreu. Foi internado e morreu. 29 anos de casada. Quem já passou pelo luto aqui, pela viuvez? É dilacerante.
é arrancar um pedaço da sua carne, você viva. Muito difícil, muito difícil. E foram 5 anos que eu caminhei com o Senhor, passo a passo. Não pelos meus méritos, mas porque a minha vida foi firmada na rocha. E muitos dias eu ia dormir chorando e acordava chorando. O sofrimento estava ali. Mas Deus era a minha fortaleza, a minha alegria. As tempestades chegam. E nós temos que nos agarrar às barbas do Senhor. Porque senão a gente vai embora. Aí depois de 5 anos, Deus olhou para mim e mandou um príncipe encantado na minha vida. Nós nos casamos. Se você pode procurar, ele é o homem mais bonito aqui do PV, tá? Só está rindo por quê? Viu? Não é o mais bonito? Sim. Não que eu merecesse. Não que eu quisesse. Não que eu procurei. Eu poderia ficar mais tantos anos somente com o Senhor. Mas Deus tem os seus propósitos em todas as nossas vidas. Em Mateus, esse texto que nós lemos, Mateus 7, Jesus estava terminando o Sermão do Monte. Seria muito legal depois que você chegasse em casa, fizesse o seu regime, na hora do sofrimento, fosse ler, e você vai perceber, e eu nunca tinha percebido isso, que lá ele vai trazer 6 paralelos. Olha lá, 2 caminhos. Quais são os caminhos? Quem lembra? O mais difícil é o estreito, né? O estreito e o largo. 2 portas. Lembra das portas? Estreita e a larga. 2 árvores. 2 frutos. Fruto bom, fruto ruim. Estão lembradas? 2 homens, o insensato e o sábio. 2 casas. Tudo 2. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de ensinar o Sermão do Monte, com muita autoridade, e ele estava dizendo, diante dos meus ensinamentos, você tem que tomar uma posição. Você não pode ficar neutro. Você não pode ficar em cima do muro. Não tem neutralidade, não tem meio termo. Ah, eu vou entrar meio caminho, meio estreito. Não. Ah, minha casa vai ser meia na rocha, meia na areia. Não. Eu vou ser um homem sensato. Não. Jesus quer que, diante dos seus ensinamentos, nós tenhamos a escolha da obediência. Da obediência. E muitas vezes, nós buscamos o arrozinho, a saladinha, para completar a palavra de Deus. A Deus, eu acho que o que o Senhor falou não é suficiente para mim. Não é suficiente. Ouve e pratica. É um homem sábio com uma base segura. Ouve e não pratica. É um tolo, uma base insegura. Percebam, são 2 homens, são 2 casas. Um ouve, outro também ouve, mas pratica. As 2 casas aparentemente são seguras, mas só uma realmente tem um alicerce firmado na rocha. Lloyd Jones tem essa frase muito interessante que fala: o sábio anela por saber qual é a maneira certa de se fazer as coisas, e por isso dá ouvido às instruções e se dispõe a ser ensinado. Muitas vezes nós somos filhos que não recebemos o ensino. Não recebemos, não é que Deus não nos dá. Somos ensináveis. Não somos ensináveis. Porque eu não quero aprender. Tá bom, Deus? Não quero aprender. Eu só quero ouvir. Porque quando eu ouço, eu tenho que mudar a minha atitude quando eu pratico. E o tolo é aquele que só ouve. Acha tudo muito lindo. Nossa, eu adoro ler salmos. Como é lindo salmos, não é? Mas só ouve. Nada além disso. Os seus sentimentos são mais importantes. As suas convicções. E não rompe com o pecado. Não rompe. Eu lembro que um dia na minha vida cristã, que eu decidi não mentir mais. Decisão. Independentemente das circunstâncias, eu não vou mentir. E Deus tem me ajudado.
Quando eu falo isso para os pré-adolescentes, ele fala, Dê, mentira, vai. Sim, a Bíblia fala, aquele que mentia, não minta mais, ponto. Na outra linha, parágrafo, acabou. Não tem escolha. Mas nem assim, aquela mentirinha, quando a mãe chega e fala assim, você gostou do meu cabelo? Você olha para o cabelo da mãe, né? Está horrível. Aí o filho pode falar assim, mãe, nunca vi nada igual. Nada igual. Você nem falou que está feio, nem que está bonito, né? Porque se eu falar que está lindo. Então, quando uma amiga chegar com uma roupa nova, você vai falar assim, está lindo? Nossa, Dê, nunca vi nada igual. E ponto, e sai. Sai. Então, o tolo ouve, acha bonito e não pratica. O sábio é ensinável. Ele vai lá e quer saber o que o pai quer falar. Como é gostoso quando seu filho chega e fala, e aí, mãe, o que nós vamos fazer hoje? Não é? Porque ele vai trazer uma comunhão, vai querer saber que algumas coisas que você vai falar para ele. Filho, vamos lá, vamos fazer a tarefa de casa, depois a gente vai almoçar no McDonald's. Blá, blá. É isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer que nós realmente estudemos a sua palavra e saibamos o que Ele está falando para nós. Sem saladinha e sem o arroz, só a lasanha já é o suficiente. Ele é o nosso conselheiro. E nós temos que ser ensináveis. Ensináveis. Todos nós somos construtores. Por quê? Nós estamos construindo o quê? A nossa vida. Você pode ter 15, acho que não tem ninguém de 15 anos aqui, não, né? Não. Ô, glória, ô, saudade dos 15 anos. Pode ter 20, 30, 40, aí eu estou chegando, né? Lá, 40, né? Estou lá, 30, 50, 60, 70, 80. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você está construindo a sua vida. Você está edificando a sua vida. E isso dá trabalho. Ter uma vida reta conforme os princípios de Deus. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Aí você pode falar, Dê, a minha vida já desmoronou. Já desmoronou, despencou, está ali na areia. Eu quero te dizer que Deus, Ele não faz nenhuma reforma. Ele reconstrói. Está no chão, Ele ergue. Deus sempre, sempre se interessa por nós e refaz a nossa vida. Você pode ter andado pelo caminho largo, pela porta larga, ter comido o fruto mal, você pode ter construído sua casa na areia, não ter ouvido. Mas se você é um filho de Deus, você sempre tem outra chance. E Deus não faz reforma. Porque reforma dá trabalho, não dá, Bill? Dá trabalho, reforma. Mas construir é bem mais gostoso. Bem mais gostoso. Somos construtores. Construir uma vida espiritual firme dá trabalho. Mas Deus é a rocha. E nós vamos ficar firmes nela. Isaías fala, confiem para sempre. Amadas, que a gente não se esqueça de Deus nunca. Pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. O Senhor é a minha rocha. Você pode falar isso? Então fala agora para Deus. Senhor, minha fortaleza, meu libertador. O que mais? Eu quero, para a gente terminar, passar por esses versículos de Neemias. Todo mundo já leu o livro de Neemias alguma vez na vida? Quem não leu ainda, convido você a ler Neemias, Esdras, quando o povo volta do exílio da Babilônia, e eles passaram 70 anos lá, e agora eles estão numa alegria sem fim, porque eles estão de novo na sua terra. Sabe quando você vai viajar para o exterior? É uma delícia. Mas você sente uma saudade, né, Van? De casa, não é? Do nosso arrozinho com feijão. A gente não tem comida melhor do que a brasileira, ok? Concordam? Não é? Amém? Amém. E o povo estava assim, tinha voltado para a sua terra. E eles estavam numa alegria, num contentamento. Mas muitas coisas que eles tinham feito no passado vão refletir naquele momento. Eu vou pôr o óculos para ler mais fácil. E eu queria que, se você estivesse anotando, quando aparecerem as flechinhas, você anotasse e depois você fizesse um checklist na sua vida, se de fato sua vida tem caminhado na rocha,
como Deus quer. Ok? Então ele vai falar assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Amadas, o público aqui, quantas pessoas tem aqui, Vanessa, assim, no encontro? 300. Põe alguns zeros a mais. Aqui, nesse encontro, tinham 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Sem microfone, sem PowerPoint, ok? 30 mil pessoas que ficaram em pé durante 6 horas. Não é um desafio? Às vezes a gente fica 15 minutos, meia hora, e já fala, ai, está demorando. Esse pastor está pregando muito hoje, não é? Com ar-condicionado, sentadinho. Eles ficaram, porque eles estavam sedentos. Eles tinham vivido 70 anos no exílio, longe do seu país, longe dos seus irmãos. A pandemia trouxe isso para nós, não trouxe? Nós vivemos 2 anos afastados da igreja, da comunhão com os irmãos, de oração comunitária. E quando nós voltamos, foi uma alegria, com máscara, com medo, mas voltamos. Isso nos trouxe um contentamento, porque Deus nos criou para isso, para vivermos em comunhão, como agora, como Ele falou, num só homem. Nós estamos aqui, um só corpo, pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, mas um só. E aí é o contexto histórico, e a lei aqui é a palavra de Deus, Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Daí a gente percebe que as crianças não estavam presentes. Eu não sei quem ficou com tanta criança, mas elas não estavam aqui. Acho que a Rose, você ficou com as crianças? Tinha muita criança. E assim, ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Quanto tempo dá? 6 horas. Se o sol raiou como aqui, é 6 horas. De frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença de homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Tempo. Eu tenho que dedicar tempo na palavra do Senhor, para que ela possa ser suficiente para mim. Não é uma leiturinha rápida. Hoje eu vou ler Provérbios. Que dia que é hoje? Hoje é dia 1º. Vou ler Provérbios 1. Tem que ter tempo. E eles tiveram lá 6 horas. É acessível. Amados, quantos países não podem abrir a Bíblia? Quantos países? E nós temos esse privilégio. E atenção, porque é importante. Eu tenho que priorizar isso na minha vida. Eu tenho muitas tarefas, mas a mais importante é o meu devocional com o Senhor. Esse versículo eu vou pular porque tem muito nome. Aí ele fala, Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo. Queria eu aqui, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Isso é sinal do quê? Respeito. Isso tem nos faltado muito, respeito com a palavra de Deus. Não é só o ato de ficar em pé, mas saber o quanto aquele momento ele é importante. Formal, merece respeito. Muitas vezes nós estamos diante da palavra do Senhor, estamos com o celular ligado, estamos mandando um WhatsApp, estamos no Insta. Eu vou tomar água, eu vou fazer xixi, eu preciso sair daqui um pouquinho. Eu dou aula para os juniores e eles precisam muito, mas vocês não sabem o quanto eles precisam tomar água o tempo todo. Eles precisam, é uma coisa genética, assim. Não é? E precisa ir ao banheiro. Você não está entendendo, eu estou muito apertado. Querido, você não vai sair da sala. Você só sai da sala se você estiver morto e vai ser rapidinho. Antes de entrar, você vai ao banheiro. Entra preparado. Precisamos de respeito para o momento da palavra.
E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. E então eles adoraram o Senhor prostrados em rosto em terra. Nosso momento de louvor. Eu não sei quanto a vocês, mas o momento de louvor daqui tem sido magnífico. Amém? Se eu pudesse, eu punha o meu rosto em terra também, prostrada, em adoração. Deus, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor merece. Eu reconheço que o Senhor é meu Deus, minha fortaleza, minha rocha, minha rocha. E os levitas, olha lá, que o ajudam, Jesua, Bani, babá, instruíram o povo e todos permaneciam ali. Priorizavam, permaneciam. Gente, 6 horas, em pé, sem microfone, permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Vocês lembram do momento lá do eunuco, em Atos 8? Que o eunuco vai adorar em Jerusalém, volta com os pergaminhos, lendo Isaías. Não vou falar igual o paulista. Aí ele fala, eu não estou entendendo, não estou entendendo. Não tem como não sair. E Deus manda Filipe lá para explicar. Nós precisamos de estudos profundos. Nós precisamos navegar em águas profundas. Não pode ser só arroz com feijão. Temos que estudar, chamar amiga, participar da escola bíblica. Para o quê? Para entendermos mais a doutrina. A doutrina também. E eles estavam fazendo isso. E aí, no momento, quando consagra, o povo começa a chorar. Chorar, por quê? A emoção. E a palavra do Senhor nos traz isso. Quantas vezes você, ajoelhada no seu quarto, começa a chorar, ao confessar o seu pecado, a falar quem Deus é. Isso mexe com as nossas emoções. E o povo estava muito emotivo também. Porque a palavra do Senhor estava sendo anunciada e pregada. E aí eles podiam entender que a alegria do Senhor era a sua fortaleza. O fruto do Espírito Santo é alegria. Não é aquele assim, ai que bom, comprei uma roupa nova, estou tão feliz. Não, é passando pelo luto, eu tenho alegria no meu coração. Passando pelo desemprego, eu tenho uma alegria. Por doenças, por filhos desobedientes. Como é difícil ter um filho desobediente. Ingrato. Ingratidão é uma coisa horrível na vida, não é? Mas eu tenho alegria, porque o Senhor é a minha alegria. O Senhor é além de sentimento. Eu vou pular esse, eu vou pular esse. Vocês estão lendo, né? Vocês têm leitura rápida, né? Ok. E no segundo dia do mês, ou seja, mudou, já não é mais aquele dia, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com os escribas para estudarem a palavra de Deus. Percebam que são os chefes agora, a liderança, que vai agora estudar a palavra do Senhor. As mulheres não estão mais aí. Segundo dia, descobriram a lei do Senhor, descobriram na lei do Senhor. Não, terceira, Denise, descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por que é importante isso? Porque os israelitas no exílio há muito tempo esqueceram que Deus tinha colocado para eles que eles tinham que celebrar 3 festas. E eles não estavam fazendo isso. 3 festas. E quando nós não dedicamos a nossa atenção na palavra de Deus, muitas orientações de Deus são esquecidas por nós. Como eu devo perdoar? Como eu devo amar o meu irmão? Como eu devo tratar os meus filhos? Como eu devo ter um relacionamento com meu marido? E eles esqueceram da terceira festa. Mas quando eles foram lembrados, eles obedeceram. Então o povo saiu, muito interessante, se vocês leem isso, eles foram atrás do material para construir as cabanas, porque eles tinham que viver em cabanas, em tendas, lembrando o tempo deles, quando eles viveram aonde?
no deserto, né? 40 anos ali. Monta barraca, desmonta barraca, monta barraca. E Deus queria que eles lembrassem. Muitas coisas na nossa vida têm que estar ali para nós voltarmos a nossa mente. Como eu vivia antes, como eu vivo agora. Deus é um Deus de cerimonial. Ele gosta que nós tenhamos lembranças do passado. E aqui era a lembrança de quando eles viviam nas ruínas. Nas ruínas. E o povo viveu em grande alegria, exultante. É isso que a palavra de Deus traz na nossa vida. Nós ficamos numa alegria que não tem como deixar o pé no chão. Eu estou tão feliz. Porque eu estou em obediência, em comunhão, cumprindo a lei. E dia após dia, não é uma coisa que eu faço de vez em quando, não. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só de domingo que eu tenho que ler a Bíblia. É dia após dia. Para que ela seja suficiente na minha vida. Quando eu colocar aquela lasanha na minha mesa, só lasanha basta. Eu não preciso pôr salada, arroz, batatinha. Eu não preciso ouvir conselhos de amigos, conselhos do mundo. Porque a nossa tendência também é essa. Tem que ser suficiente para nós. Comunhão com Deus. E aqui, uma pessoa que está plena aqui, né? O adjetivo da moda, né? Plena, plena. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Nós vamos ler alto agora esse versículo, e quando ele fala como é feliz o povo, você vai substituir pelo seu nome. E fala bem alto o seu nome, se de fato isso for verdade na sua vida. Por exemplo, como é feliz a Denise, que aprendeu a aclamar-te. Ok? Vamos lá? 1, 2 e... É isso. Isso é construir a nossa casa na rocha. Na rocha. Nosso Deus bondoso Pai, nosso libertador, nosso Salvador, que nos amou ao ponto de mandar o seu Filho morrer naquela cruz no meu lugar. Pai, eu que deveria estar ali, pelos meus pecados, pela minha desobediência. Mas num ato de amor eterno, o Senhor mandou o seu Filho e nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigado por isso, Jesus. Ajude-nos a lembrar sempre dessa verdade. A nossa tendência é esquecer de Ti, é esquecer dos Seus mandamentos, da Tua palavra. Ó Pai, realmente discipline o nosso coração, para que ele esteja alinhado na Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Olhe para todas essas nossas irmãs que aqui estão. E o Senhor, com a sua boa mão de Pai, possa conduzi-las. Possa conduzir seus lares, suas famílias, aos pés da sua cruz. E que o Senhor volte logo para levar a sua igreja para viver eternamente com o Senhor. Obrigado por esse lugar que tem abrigado tanto a tua palavra, tem divulgado tanto a sua salvação. Que o Senhor nos livre do mal, que o inimigo não tenha vez aqui, Senhor. Obrigado por Jesus que nos salvou, é no nome dele que eu oro. Amém. Amém?